Este vídeo se trata dos melhores momentos do IMX-P 2022, a Mega Live da mineração. Vídeo completo na descrição. Então, tá bom. Eu Pessoal, vou compartilhar. o Bruno, ele é Diga. engenheiro de Minas, formado na UFMG, tem mais de 10 anos de experiência na indústria de mineração, já atua em diversas consultorias com planejamento de lavra e área operacional e também de extração, gerenciamento. Está na Data System como Industry Process Consultant para a área de mineração, né? E ele, além de fazer uma palestra técnica aqui para a gente, vai também falar como essa palestra técnica vai fazer para garantir o futuro da mineração, porque a Heloísa falou isso, Bruno, muito bem, né? O que a Data ia fazer para garantir. Mas vamos fechar o nosso evento com chave de ouro aqui com uma palestra técnica, mas também que tenho certeza que essa tecnologia que você vai estar mostrando vai garantir o futuro da mineração. A palavra é sua, meu amigo. Obrigado, Johnny. Bom, primeira coisa, né, agradecer a oportunidade de estar aqui participando do IMXP, né, agradecer a empresa que está deixando a gente, né, dando a oportunidade da gente estar aqui representando ela. Né, o Johnny já me introduziu, mas deixa eu me apresentar. Eu me chamo Bruno Serra, eu sou engenheiro de Minas, né, graduei pela UFMG, né, já estou atuando há mais de 12 anos na mineração. Aí no caminho da mineração eu tive a oportunidade de trabalhar tanto em área de planejamento, né, de curto ao longo prazo, também em operação de mina e usina, né, e hoje, atualmente, eu estou aqui na Dassault Systems como consultor de processos industriais na área da mineração, né, onde a gente tem a missão de ajudar esse segmento, né, através de nossas soluções e metodologias, né, a atingir os objetivos e metas, desde a área produtiva, área de gestão e inovação, né, porque a gente sabe que hoje o mercado, de uma forma geral, ele é muito volátil e competitivo, né, e nós da mineração a gente não foge a essa realidade. O que exige que as empresas, né, revisem seus ativos para se manter vivo no mercado de trabalho, né, revejam suas operações, né, reinventem seus processos, né, e a metodologia da Dassault Systems de Robust Strategic Mining Planning, né, ela veio para otimizar o processo de planejamento estratégico, né, e ajudar a garantir o futuro da mineração, né, que é o tema da IMXP, né, que a nossa proposta, né, é uma ferramenta que ela trará muito mais segurança na escolha de qual que é o melhor cenário, né, dentro da estratégia de cada empresa. Né, aqui para a gente, acredito que a Heloísa também já tenha passado, né, mas para a gente dar uma overview da Dassault Systems como empresa, né, a gente é uma empresa com um propósito, né, a gente pensa no progresso e na inovação com foco em equilíbrio e impacto, né, e à medida que a gente cria valor, o que a gente está tirando do nosso planeta? Né? Então, harmonizar produto, natureza, vida, né, está no centro de tudo que fazemos e do que trazemos para o mundo. Né, hoje a gente é quase 20.000 pessoas extremamente dedicadas, né, de 140 nacionalidades diferentes, né, que é o coração dessa empresa, né, pessoas que compartilham o mesmo valor e paixão pela inovação, né. A gente tem um grande time de pesquisa e desenvolvimento, né, atuando em 69 centros de pesquisa, né. A Dassault Systems ela tem a maior participação no mercado de Product Lifecycle Management, né, e 3D Experience, né. Hoje nós temos mais de 270 mil clientes, né, em 11 setores de todo o mundo, né. Um ponto fundamental da Dassault é a parceria que a gente tem com os clientes líder no próprio segmento, né, deles, né, que estão, atuando na vanguarda de tecnologia, respondendo à necessidade do mercado de amanhã, né, para empresas que são referências tanto no setor, né, quanto startups. Né. Hoje nós temos 12.600 parceiros, né, que nos ajudam a aumentar o nosso conhecimento coletivo, né, alcances nas áreas de tecnologia, vendas e serviços, educação, pesquisa, né, e um diferencial da Dassault, né, a gente está na nossa participação acionária, né, que ela tem sido consistente desde a entrada no mercado de ações, né, onde o acionista majoritário é o grupo industrial Marcel Dassault, né, que é de propriedade da família Dassault e é os administradores, né, da empresa. Essa estabilidade permite que
né, que ao longo de todo esses anos, né, a gente seja, né, consistente e tenhamos investimentos a longo prazo, né, que nos garante estar sempre a um passo à frente. Né, trazendo isso para a mineração, a nossa proposta de business transformation da Dassault Systems, ela atua tanto no processo transformacional, né, que vai refletir em toda a cadeia de valor da mineração, né, desde a parte de pesquisa até a parte de reabilitação, né, quebrando silo, integrando processos, né, tanto quanto na otimização de processos, né, que aí a gente já vai atuar em silos isolados, né, em cada uma dessas disciplinas. Né, o nosso portfólio ele abrange toda a cadeia de valor, né, e de forma cíclica, né, que é o simbolismo, né, que a gente tem aqui, porque a gente sabe, né, que o processo de melhoria é contínua, né, ele não começa na pesquisa e termina na reabilitação só quando termina mesmo, né, só no final do processo, né, porque durante a gente sempre está revisando, né, e incrementando todo o processo, né. Perdão. Né, aqui a gente tem, né, as Industries Process Experience, né, que estão aqui embaixo, né, que são as metodologias da Dassault, né, que a gente vai atuar dentro de cada uma dessas propostas de cadeia de valor, né, de Project Lifecycle Management, Resource Lifecycle Management, Operation Lifecycle Management, mas hoje a gente veio, né, para falar de uma, que é a Strategic Mining Planning, que está dentro de Resource Lifecycle Management, que a gente vai atuar desde a parte, né, de avaliação até o começo ali da reabilitação. Né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, né, a gente busca resposta para questões simples, né, mas que têm soluções muito complexas, né, mas que nos dará base para nossas decisões em cada etapa do planejamento de mina. Né, se a gente dividir o planejamento de mina em tarefas, né, o planejamento estratégico, a gente vai encontrar, né, a definição de recursos e reservas, né, que é estabelecer quais que são os pits, né, caso a gente fale de céu aberto, né, ou definir qual que seria, né, a cava final, a cava ótima, né, no caso de uma mina subterrânea, né, por exemplo, sublevel stoping, né, qual que seria a melhor configuração de painéis, né? O próximo passo é a gente definir qual que é o ponto de partida, direção de lavra para orientar a extração, né? Posteriormente, né, a gente define as escalas de produção, né, a gente estabelece capacidade de processamento de planta, capacidade de lavra, né, e confronta isso, né, com o que a gente estabeleceu nas etapas anteriores, para ver se está coerente. Né? Uma vez definida a escala de produção, a gente faz o sequenciamento estratégico e, por fim, a gente vai fazer a análise de sensibilidade. Né? Exemplo muito comum, a gente vai variar o preço de uma commodity e entender qual que é o impacto dessa variação no meu plano estratégico, né? Para sempre buscar minimizar o risco, né? Controlar o risco. Né? Agora, essa sequência de atividades, né, ela não é um processo linear, né, que só tem o começo e o fim, mas sim cíclico. É uma vez que a gente sabe que os resultados de cada tarefa, né, eles estão fortemente relacionados entre si. Né, um exemplo é que se a escala de produção ela ficar muito grande em relação, né, a uma definição de recurso, por exemplo, né, a gente vai trazer um impacto negativo, né, no benefício econômico do projeto. Né? E é aí que a metodologia de Strategic Mining Planning, implementada nesse conceito de planejamento estratégico da Dassault Systèmes, se torna muito relevante. Né? Porque a gente busca entregar resposta para todas as atividades em paralelo, né? Através de simulação de múltiplos cenários, o que aumenta a visibilidade, né, do universo de soluções possíveis e possibilita as decisões tomadas, né, no planejamento sejam as mais bem embasadas. Né, na, na, no processo, né, de planejamento estratégico, é conveniente a gente pensar na etapa de engenharia como um processo simples, né, de entrada de parâmetros de projeto e variáveis externas. Né? A gente tratando aqui primeiramente dos parâmetros externos, como preço de commodities, preço de insumos, geologia de projeto,
né, diferentes rendimentos de equipamentos, no qual o planejador ele não tem controle, né, e muitas vezes entra com esses dados já determinados, né, na análise que ele vai fazer, quando na realidade a gente sabe, né, que há muita incerteza quanto aos seus valores reais, né, desses parâmetros, ou o comportamento desses parâmetros ao longo do tempo, né? E a gente sabe que esses parâmetros não controlados, né, eles possuem incertezas, volatilidade, né, ou até comportamento estocástico, o que causa ruído nos resultados do nosso processo, né? E o segundo, que vai influenciar, né, nos nossos resultados, é os processos, os parâmetros de projeto, né, o qual esse é definido pelo planejador, o qual dependendo do cenário, né, o qual vai depender do cenário que ele está simulando, como capacidade de lavra, capacidade de processamento, dimensionamento de estruturas, né, quantidade de estéreo permitido, por exemplo, numa fase do sequenciamento ou num painel, né, em um scope, né, e nesse caso o planejador ele tem controle quanto aos valores que serão considerados no estudo, né? Com base nessa variabilidade, o resultado do planejamento ele também apresentará uma variabilidade de seus diferentes KPIs, né? Seja o NPV, o payback, life of mine, né? A própria gestão do risco, né? E se houver variação, né, nos parâmetros externos ou nos parâmetros de projeto em geral, a gente não consegue prever esse resultado a priori, né, a menos que a gente faça mais simulações. Então, portanto, é necessário várias simulações para a gente fazer, para a gente ter essa visibilidade. Né? Aqui é um exemplo que a gente tem de variação de dois parâmetros para um projeto, né, que aqui está representado por essa wireframe, né, essa superfície, que são os resultados, por exemplo, de retorno econômico, vamos dizer, de NPV, por exemplo, onde o plano verde aqui ele simboliza, né, o limite entre ser viável ou não o empreendimento. Então, qualquer valor que estaria abaixo ele não é viável, qualquer valor que estaria acima que ele se torna viável, né? E quando a gente faz um processo de planejamento em geral, a gente busca selecionar cenário que nos permite, né, otimizar os KPIs, claro, né, de acordo com a estratégia de cada empresa. Mas, porém, se a gente definir um cenário ótimo e uma análise simples, a gente pode selecionar uma solução que se encontra em uma posição frágil, né, onde uma pequena variação de um parâmetro de projeto, ou mesmo das variáveis que a gente não controla, pode levar a uma queda abrupta do valor obtido, né, representando, que aqui na imagem está representando por essa zona vermelha, né, na figura aqui à esquerda, e pode resultar, inclusive, com que o resultado desse cenário, né, com o resultado desse projeto, ele caia fora da área de viabilidade, né, ou seja, a sensibilidade nesse caso aqui, ela é muito alta, né, qualquer variação. Né. Já por outro lado, né, a gente nos permite encontrar um novo ótimo, né, aqui está representado por esse plano amarelo, né, na imagem à direita, né, e assim a gente propõe trabalhar com uma área, né, que a priori pode ter um retorno menor, mas que ele tem maior estabilidade, né, mediante a variação dos parâmetros externos, né, ou controlados, né, ou parâmetros de projeto, né, e isso garante com que o processo, o projeto, né, ele seja mais confiável, o nível de confiabilidade dele ele aumenta. E é aqui onde a Dassault Systems ela vem para ajudar, né, a gente a garantir o futuro da mineração, porque cada vez mais, né, que a gente tem um exemplo de duas variáveis, né, mas cada vez mais é necessário, né, a gente prever e analisar as incertezas dos cenários, né, e quanto mais incertezas, quanto mais variáveis, maior o número de simulação e maior o tempo, né, gasto para esse tipo de análise e consequentemente maior a complexidade, né, das análises. E a resposta, né, que a Dassault tem hoje para isso, né, para otimizar, né, esse planejamento estratégico, é a integração de solução, né, no caso aqui de duas brands da Dassault Systems, a Simulia, que é uma brand especializada em automatização de fluxos de trabalho, composição de processos, né, análise de resultados, que ela utiliza a metodologia de design de experimentos, né, muito comum para outras disciplinas,
E a Geovia, que é uma brand dedicada à mineração, com soluções já mundialmente conhecidas e consagradas como o Whittle, o Minescad, Surpac, né, e é mundialmente utilizado para definição de recurso, reserva, sequenciamento de produção, né, desenho de cave, etc. E com outras soluções, né, como o Python, que é uma linguagem de programação, o Excel, que é tão comum a todos nós, né, então isso traz uma facilidade, né, realmente uma otimização nesse projeto, porque no passado a gente era obrigado a fazer isso manualmente, né, o programador ele vinha etapa a etapa, com diversas planilhas de Excel, depois ele tinha que, né, fazer uma análise de todos esses dados que muitas vezes estavam dispersos, né, e isso agora com essas soluções da DASO a gente concentra, né, a gente otimiza, a gente automatiza, né, então tem um ganho de tempo e valor muito alto, né, que a gente está dando exemplo das soluções, né, de Simula, que é o iSight, o Process Composer, o Result Analytics e da Geovia, né, que já é muito conhecida na mineração, o Whittle, né, o Caving, né, que é CBC, e o Surpac. Aqui eu quis trazer já alguns cases né, de sucesso que a gente teve na mineração. Esse aqui é o primeiro, né, que era de um projeto de minério de ferro em Brownfield, né, de multimine, né, eram duas minas com processo compartilhado, né, e com restrição de transporte, né, e o objetivo era reduzir REM, né, redução de custo, simplificação das fases de pushback, né, avaliar, né, sensibilidade, né, de diferentes condições de mercado, né, e o que a gente conseguiu trazer com com essa metodologia proposta pela Dassault, né? A gente teve uma redução da REM, né, da relação estéreo-minério na cava 1 de 16%, da cava 2 de 20%, né, o que refletiu um aumento no NPV da cava 1 de 42% e da cava 2 de 29%, né, que traduzido, né, em dinheiro, né, um aumento no NPV na casa de 231 milhões de dólares. E para a gente ver o quanto que é abrangente essa metodologia, né, foram rodados mais de 30 mil cenários, né, mais de 30 mil cenários foram avaliados, né, num horizonte de tempo muito curto, né, que foram 4 semanas. Aqui um segundo exemplo, né, aqui já para commodity de couro de ouro e cobre, né, aqui já em Greenfield. Nesse caso era para um projeto para 3 cavas que compartilhavam o mesmo processo, né, mesma usina. E aqui a gente queria encontrar melhor posicionamento para a planta, né, qual que era o investimento ideal para decap, né, e, óbvio, maximizar NPV e tudo. Né? E aqui a gente teve uma base de comparação, né, uma prova de valor da nossa solução, né, que a gente pôde comparar o valor obtido pela Dassault com o estudo anterior, né, que foi feito com uma empresa já conceituada na mineração, né, tinha sido feito 6 meses antes, com os mesmos dados, e a gente, com isso, conseguiu descartar, né, a realidade, reduzir de 3 para 2 minas, né, e isso resultou num aumento do NPV de 42%, equivalente a 551 milhões de dólares. Né, a gente vem, de novo, mostrar a quantidade de cenários que essa metodologia consegue processar, né, foram mais de 75 mil simulações num horizonte de 5 semanas, né, o que permitiu a gente realmente compreender quais que eram as melhores opções de desenho para esse projeto. O terceiro exemplo que a gente traz aqui já é para a mina subterrânea, né, uma otimização da definição de reserva para uma sublevel stoping. Aqui a gente, né, tem as etapas, né, de definição de modelo, né, caracterização de maciço, restrições, valor econômico, né, passando pela definições de parâmetros de desenho, né, inclinações, teor de corte, para modelamento do comportamento das variáveis. Nesse caso a gente usou Monte Carlo,
né, posterior à definição de painéis, a avaliação da estabilidade desses painéis, né, a gente utilizou a programação em Python, né, para no final a gente ter uma avaliação econômica preliminar, com base, né, no valor total, nesse caso foi uma avaliação não descontada, né, mas de tonelagem, teor médio e probabilidade de estabilidade dos painéis. Né? Essa metodologia, né, para a mina subterrânea, a gente conseguiu incorporar a incerteza da qualidade da rocha, teores e variáveis econômicas. E junto com isso, a gente automatizou a análise de estabilidade, que nos permitiu gerar vários cenários validados, né, aumentando a visibilidade dos resultados viáveis e reduzindo o tempo de análise desses resultados. Né? A gente pôde comparar, né, o resultado obtido no processo com o projeto manual e teve, né, um resultado de 95% de aderência, né, que é muito bom. Né, e na prova de conceito a gente conseguiu, né, a definição de reservas com 10 mil simulações, que foi feita em 18 horas, né, trouxe uma valorização de 71 milhões de dólares. Né, e o grande ganho, um outro grande ganho, né, que é a redução do tempo total do processo, né, o que antigamente se gastava mais de um mês para poder processar toda essa informação. Com essa nossa metodologia, ela passou a ser de 4 dias, considerando já essas incertezas. Um resumo do que a gente viu, né, que a metodologia ela entrega design de experimentos mais o processo de planejamento estratégico, né, o que resulta na otimização desse planejamento e possibilita decisões melhores, né, com maior confiabilidade e rapidez. E aqui os pontos chaves, né, que vai garantir o futuro da mineração é que se a gente explorar ao máximo as possibilidades através de milhares de soluções em pouco tempo, né, garantindo uma visibilidade dos cenários, né, como antes nunca alcançada, né, a gente nunca teve essa possibilidade, né, e assim decidir através de inúmeros elementos que nos permitam analisar cada um deles e embasar decisões mais confiáveis e no menor tempo possível, né, com a agilidade que hoje nos é exigida. Bom, era isso que eu tinha para trazer hoje, pessoal. Espero que eu não tenha passado aí do tempo. Acredito que não, Johnny, mas deixar aqui o meu contato, né, deixar à disposição, né, quem tiver dúvidas, quem quiser marcar um bate-papo, uma conversa sobre né, as inúmeras soluções, as inúmeras metodologias que a Dassault Systems tem para oferecer para mineração em toda a sua cadeia, eu estou aqui à disposição. Gostou desse corte? Se inscreve no canal do Podcast da Mineração e até a próxima. O Podcast da Mineração é patrocinado pela Dassault Systems.